Amigos, estamos falando de seres espirituais que vivem no nosso plano astral inferior e trabalham muito em benefício nosso. Olha, das sombras para as trevas. Então, na parte abaixo de onde nós estamos é a parte astral inferior. E ela é dividida, como vocês já viram no quem ouviu a gravação dos corpos sutis, foi falado, mostrado, porque é interessante a gente saber como é do lado de lá. Embora, para falar a verdade, todos nós conhecemos, mas foi tirado da nossa memória, por enquanto. E são divididos em 7 planos. E esses Exus, eles vivem em 3 planos, ficando os outros para seres bem inferiores. Então, eles dão nome, né, da luz para a sombra, da sombra para a luz, da sombra para as trevas. Então, das sombras para as trevas, há os Exus pagãos. Eles são Exus do primeiro ciclo, os quais arrebanham os quiumbas, rabos de encruza, e toda sorte de almas aflitas, penadas, desesperadas e revoltadas. Esses Exus pagãos, eles falam que é porque ele foi batizado, né? Entre eles lá os termos. E eles têm a finalidade disso, de arrebanhar esses seres espirituais que ficam pululando por aí, não sabe para onde que vai, não sabe se faz o bem, se faz o mal, enfim, ficam perturbando. E eles levam num determinado lugar que é para eles ficarem. Quantos aos Exus das almas, são aquelas que trabalham ou manipulam energias livres. Esse Exu já é o Exu de segundo ciclo, Exu das almas. Como energias livres, entendemos toda a transformação da matéria, em que é a liberação de energia. A matéria física, transformando-se em matéria astral, libera energia física e produz resquício de energia. Por exemplo, a morte física, ao liberar o corpo astral do corpo físico, denso e do etéreo, libera energia. Quer dizer, solta aquelas energias que não vai ser usada mais. Sendo que essas energias, se não forem transformadas ou armazenadas, serão utilizadas por entidades malfazejas nas mais diversas formas. Muitos espíritos desencarnados andam e busca dessas sensações e dessas energias livres, que lhe sustentem os seus desejos e objetivos escusos. Então, vocês estão vendo, né? Quando a pessoa falece, então o corpo começa a deteriorar, e essas energias que ele tinha quando vivo são soltas. E com isso, os espíritos que gostam de captar essas energias para usos escusos vão lá para pegar essas energias, né? Vão atrás dessas energias para usá-las nas suas cavernas lá. E o mago negro também fica muito atrás dessas energias e põe esses espíritos para pegar. Então eles vão no cemitério, vão no lugar onde houve cataclismas, terremotos, ou então desastres grandes. Então eles vão e captam das pessoas que acabaram de falecer. E com isso usam para coisas erradas. Bom, então vocês estão vendo por que
razão então que precisa de ter, mesmo depois que a pessoa falece, precisa ter sempre um espírito lá para não deixar que esses espíritos inferiores captam essas energias, porque eles vão usar para coisas erradas, não é para coisa boa. Muito bem. Eles são verdadeiros vampiros, aliás, são espíritos vampiros de aspectos horripilantes que aterrorizam as pessoas. Esses seres espirituais estão sempre próximos de cemitérios ou dentro deles, ou nos matadouros, né? Nos açougues, nas churrascarias, nas casas de prostituição, né? Por causa da sexualidade ali existente, né? Nas casas noturnas, onde rolam os vícios, sexos e por aí afora, onde há tantos vícios, tais como tóxicos, álcool e exacerbação da luxúria. Vejam bem o que a gente tem que saber e é necessário saber. Não fica difícil também perceber nas encruzilhadas de ruas, onde há profusão de correntes mentais, as mais disformes possíveis, coaguladas e condensadas. Eles também orbitam em busca de satisfazer seus desejos e necessidades mórbidas. Muitas entidades chamam essa encruzilhada de ruas de portas cruzadas. São verdadeiras portas, tanto de entrada como de saída, para as mais baixas regiões do submundo astral, e mesmo para as regiões mais baixas e grosseiras do túnel de triagem, já em plena zona de transição com o baixo mundo astral. São também essas encruzilhadas de ruas, portas que se abrem ao que há de mais escuso em forças e seres espirituais que orbitam nas encruzilhadas de ruas são chamadas quiumbas, né, que já foi falado aqui. Esses quiumbas, ou rabos de incus, que a gente fala, que estão amando dos verdadeiros magos negros. Então os magos negros aproveitam de tudo desses, porque o quiumba, ele faz bem, para ele tanto faz. Fazer, não fazer, tanto faz. Então eles obedecem. Os magos negros oferecem alguma coisa que ele queira e eles obedecem, né? Fazem mesmo. E outros também que eles arrebanham, que se encontram em suas cavernas e em seus reinos de feitiçaria e de bruxaria, nas covas e nas cavernas das zonas subcrustrais. Esses quiumbas são espíritos velhacos e trapalhões, verdadeiros marginais, arrebanham as almas penadas, aflitas, desesperadas, aos quais vão engrossar a falange maldita do ódio, da revolta, e são coordenados por magos negros, gênios das trevas, filhos da insubmissão e da revolta, os quais mantêm verdadeiros exércitos marginais de todos os estigmas e que, vez por outra, atacam as humanas criaturas que com eles se afinizam ou sintonizam através dos mesmos sentimentos, desejos e ações nefastas. Então vocês estão vendo que muitos encarnados, né, que ainda não se acertaram no bem, vivem para a materialidade, para os gozos, para as coisas erradas, né? Visando sempre atrapalhar a vida dos outros e mesmo prejudicar muito. Então eles se afinizam com esses seres, que é o mago negro, que vive na zona astral inferior, nas cavernas.
é contra esse estado de coisas e fazendo oposição a esses seres que atuam os Exus das almas, comandadas pelos Exus de leis. Os Exus, estes Exus de leis, estendem o seu comando e vibratória a esses Exus, as quais são denominados cruzados. Então vamos ver o papel dos chamados Exus das almas. São, pois, chamados das almas em virtude de lidarem com as almas e suas emanações. Todos esses Exus são valorosos guardiães das sombras para as trevas, sendo muitos deles chamados de agentes do Exu Caveira, que na verdade é um Exu de lei, que comanda todos Exus da alma, sendo uns dos seus auxiliares avançados, Exu Tranca-Rua das almas, o qual é o elo da ligação entre a cruzilhada da lei, os entrecruzamentos vibratórios humanos e das correntes dos pensamentos pesados que orbitam invariavelmente no campo de pó ou cemitério. Ocorre que seus subplanos, vez ou outras, são subornados e ajudam os magos negros encarnados, e também, porque tem esses, né, que se afinizam ao mago negro, lá do baixo astral, e também os desencarnados em seus trabalhos maléficos, né? Então, infelizmente, muitos encarnados estão por aí, sempre mexendo com seus pauzinhos, fazendo coisa para acabar com essa, com aquele outro, sempre visando destruir. Então, esses desencarnados em seus trabalhos maléficos, feitos com energias livres e deletéricas dos cemitérios, manipulados e endereçados por esses caudas de subgrupos. No primeiro ciclo, os quais, quando são pilhados, são enviados a certas zonas do astral inferior, onde estacionam através de profundos transes hipnóticos, através de efeitos mágicos promovidos pelos comandantes do exército do Exu Caveira, as quais manipulam a tela mental, visando equilibrar-lhe as emoções e sentimentos. E isto, às vezes, pode demorar muitos séculos. Nossa! O Exu Caveira raramente se apresenta a clarividência, e quando o faz, é na forma de esqueleto ou caveira. Os seus enviados por baixo, os seus criados, esses sim, pode também se apresentar como tais. Então, há pessoas que têm vidência e já enxergaram, já viram. Mas vocês estão vendo que eles trabalham para o bem. Trabalham lá nos cemitérios, trabalham nos lugares onde desencarnam as pessoas, nos locais onde há matança, né, de animais, nos prostíbulos também, nesses lugares onde há festas, onde há profusão de bebidas e vícios. Então eles trabalham visando, porque esses seres inferiores vão lá à cata dessa substância, da substância vital, e também do dito ectoplasma, e de tudo que possa aproveitar daquela pessoa que se foi, né? E eles sabem que eles não vão usar para o bem, para coisas boas, e sim para fazer coisas erradas contra o encarnado, né? E assim por diante. Então eles vivem sempre em atenção, juntamente com os seus auxiliares, para que isso não ocorra. Não se deve evocar o Exu dessa faixa, né? Por exemplo, tem gente aí que
sem saber fica evocando este, aquele outro. Não se faz nada disso, gente. Por favor, tudo tem a sua hora e tudo tem que ser respeitado. Não se deve evocá-lo, e se for por intermédio de a não ser que ele tenha muita necessidade de alguma ajuda, mas aí ele tem que ter uma entidade superior que possa ordenar, que possa deixar que ele faça. Falando sobre os Exus e suas funções, não podemos deixar de citar quem pratica as ações maléficas como gênios do mal. Não são os Exus de lei, mas sim os marginais do astral, os quais são combatidos e frenados pelos verdadeiros Exus. Então, vocês estão vendo que aqueles que fazem mal são aqueles que desobedecem, que ainda tem os quiumbas, né? Eles são revoltados. Então, para eles, tanto faz eles fazerem mal como bem, e eles obedecem sempre aos chefões lá do astral inferior, bem baixo, que são os magos, né? Para que eles façam as coisas erradas. E quem, em verdade, recebe os ebós como carnes sangrentas, resgadas a álcool ou qualquer bebida excitante nas encruzilhadas e mesmo no cemitério, não são os Exus de lei. Porque tem gente que faz esse tipo de oferenda, né? E está falando que não são os Exus de leis que trabalham nisso daí. E sim os pagãos, aqueles que procuram ir atrás prender os quiumbas. Os pagãos e os quiumbas que ficam atrás dessas oferendas para captar tudo aquilo que interessa para eles e levar lá para os magos. Ai. Pagãos e quiumbas, ambos em linha de frente dos magos negros, que das suas cavernas, covas subcrostrais os comandam nas mais baixas correntes mágicas, na magia negra, ou mesmo nas correntes de atritos e perseguições a quem eles querem deletericamente atingir, ou ainda com aqueles que se afinizam. São esses Exus pagãos, rabos de encruza, que quando pilhados pelos verdadeiros Exus de leis, são disciplinados em verdadeiros cárceres astrais, que o impedem de reencarnar, pois estão sempre sedentos das sensações humanas. Então, aqui está falando, gente, do quanto, já vou parando por aqui porque é longo o assunto, né? Então nós temos que ir por parte, e procurando da melhor forma possível para que vocês entendam. Esses Exus pagãos, vocês estão vendo como eles dão trabalho. E eles pulam aqui, pulam ali, né? E sempre eles querem barganha, quer dizer, que eles querem presente para fazer as coisas. E os magos negros, sabendo disso, oferecem as coisas para que eles façam coisa errada, que é o que eles fazem. E quando eles são pegos assim na arte, os Exus de leis pegam e prendem. E para ele é a pior coisa do mundo ficar preso, porque ele fica preso e ele fica impedido de reencarnar, vir ao mundo, né? Que é o que ele mais deseja. Ele tem vontade de reencarnar, ser uma pessoa. E com isso ele é castigado. Então você não será, não vai poder reencarnar tão cedo. E é assim que eles ficam como se fosse um castigo. Então tem uma própria ocasião.